essa marca Belém foi vista em todo o planeta, com imagens inclusive da cidade. Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o ministro do Turismo, Celso Sabino. Celso Sabino tem 47 anos, nasceu em Belém, é advogado e administrador de empresas. Foi eleito deputado federal em 2018 pelo PSDB e em 2022 pela União Brasil. Ministro Celso Sabino, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Obrigado, Paulo. Obrigado pela audiência, todos que nos acompanham aqui no Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de novembro de 2025. Ministro Celso Sabino, eu começo essa entrevista perguntando: qual a sua avaliação sobre a COP30 que se encerrou em 22 de novembro em Belém? Paulo, eu tenho a convicção de que foi um grande sucesso. Foi a COP mais inclusiva da história, com a participação inédita de povos da floresta, de cidadãos que vivem nas margens e até dentro das florestas tropicais. No caso, a Amazônia, a maior de todas elas, puderam participar, puderam falar, ser ouvidos e também ouvir, protestar, manifestar, que é de direito, o que dificilmente a gente conseguiria ver numa COP sendo realizada em grandes centros urbanos, como, por exemplo, Nova York, Dubai, Tóquio. E essa COP de Belém teve esse condão de ter sido a COP mais inclusiva de toda a história. Também dando a oportunidade para os líderes globais, os tomadores de decisões que podem influenciar a humanidade, discutir florestas tropicais, preservação do meio ambiente, contenção de emissão de gases, CO2, dentro do maior bioma do planeta, que é a floresta amazônica. E também a infraestrutura preparada pelo governo do Brasil, em parceria com o governo do estado do Pará, tenho a convicção de que surpreendeu a praticamente todos, com uma estrutura excepcional, com áreas de convivência que pôde servir para receber a todos nos intervalos da COP, a própria estrutura da COP. Eu tive a oportunidade de participar tanto em Baku, no Azerbaijão, quanto em Dubai, no Emirados Árabes, e posso testemunhar que a estrutura dos debates na Green e na Blue Zone estavam excepcionalmente bem montadas, com uma grande área para debate, as salas de reuniões todas funcionando. Tiveram alguns pequenos episódios, mas que a nossa programação, o nosso planejamento prévio deu conta de superá-los. Você viu um incêndio que aconteceu em uma área restrita da Blue Zone, um pequeno espaço que foi em 6 minutos contornado, prova que o planejamento, inclusive, do sistema de contingência funcionou rapidamente, eficazmente. Nós planejamos tudo, desde o forro ao piso, material anti-chamas, anti-incêndio, não combustíveis. Se não fosse esse planejamento e essa preocupação prévia, nós poderíamos estar vendo ali uma grande tragédia daquele princípio de incêndio. Nós poderíamos estar vivendo uma tragédia talvez maior do que a tragédia da Boate Kiss. Mas o nosso planejamento prévio, a precaução com que todos nós planejamos, nos fez inclusive usar esse tipo de material. O que a gente não contava no nosso planejamento é que um indivíduo de outro país, que era expositor em um dos estandes, entrasse de forma, vamos chamar assim, clandestina, porque não era permitido, com um forno de micro-ondas para dentro do seu espaço. E ali ligou numa tomada, junto com outros aparelhos celulares e computadores. E assim, a nossa preparação do sistema elétrico nós tínhamos tomadas para ar refrigerado, nós tínhamos tomada para as cozinhas que haviam sido autorizadas, não para preparar alimentos, mas para manter alimentos, e tomadas para carregar celular, tomadas para ligar a televisão, até um pequeno aparelho de som, mas não tomadas para ligar forno de micro-ondas. E durante 10 dias, esse forno de micro-ondas funcionando junto com outras coisas ligadas, o que a gente está aguardando logo, a Polícia Federal está apurando esse caso, mas o que a gente aguarda que seja divulgado é que esse cabo provavelmente atingiu uma temperatura muito acima do esperado e isso provavelmente ocasionou o incêndio. E também como foi que esse forno de micro-ondas adentrou nesse local. Não poderia ter um forno. Tendo que passar pela segurança da ONU, no raio-x da ONU,
como foi que entrou. Alguns dias atrás tinha um forno parecido num stand, se não me falha a memória, acho que da China ou de um outro país, que os seguranças da ONU foram lá e retiraram, porque não podia. Sobre esse incêndio, que foi no dia 20, né? No dia que foi feriado da Consciência Negra, o que a gente vê pelos vídeos é que as pessoas estavam conversando e só se deram conta do incêndio quando tinham labaredas altas ali. Não houve uma falha da segurança em alertar para o fogo quando ele... em fazer o alerta quando o fogo ainda estava pequeno? Muito bom essa sua ponderação em relação à imagem da chama. Você observa nas imagens que a chama chega ao forro, corrói o forro, faz um buraco no forro, pega fogo aquelas paredes, os papéis lá dos estandes, e aquilo faz uma fumaça preta sair, mas em momento algum o forro pega fogo. Ele fez um buraco, né? Se aquele forro pegasse fogo, nós estaremos ali diante de um incidente, uma tragédia. Quer dizer, não espalhou para os lados, né? Ele fez um buraco ali, em relação ao sistema de alarmes, havia câmeras filmando, haviam pessoas vendo aquele fogo, haviam pessoas com as imagens do fogo se iniciando naquele momento e que estavam com várias botoeiras na frente, inclusive a botoeira de disparar o alarme. E essas pessoas que eram da Organização das Nações Unidas não apertaram nesse botão. Então falharam. Isso é também um episódio que a Polícia Federal do Brasil está investigando. Tá. Foi falha dessas pessoas? A Polícia Federal e os bombeiros vão dizer. Tá. Um episódio ainda, a gente vai falar de outras coisas, mas falando de um episódio ainda que teve... Desculpa eu te interromper. Claro, não, mas quando eu falei esse episódio do forno de micro-ondas, de ter entrado com a segurança da ONU, do segurança da ONU não ter apertado na botoeira para ligar o alarme, muitas pessoas me criticaram quando eu disse que um episódio de incêndio como esse poderia acontecer em qualquer lugar do planeta, sendo essa COP realizada em Nova York, na França, na Austrália, porque você vê que a segurança da ONU, que inclusive funcionou em Belém, era feita por pessoas que vieram de fora. Estavam com aqueles guardas de camisa azul clara, com aqueles distintivos. Eram estrangeiros. Eram pessoas, e são, eu imagino, as mesmas pessoas que vão para os eventos da ONU nos outros lugares. Sim, quer dizer, não eram seguranças brasileiros ali naquela situação. Sobre um outro episódio que teve uma repercussão ruim, 2 turistas, na sexta-feira, dia 21, caíram num bueiro que estava sem a tampa na Praia da Brasília, perto ali do terminal de Outeiro. Qual a sua avaliação sobre esse episódio? Episódios envolvendo turistas acontecem em todo o mundo. Nós não desejamos, trabalhamos para que dentro do país não ocorra nenhum tipo de lesão a turista, furto a turista, assalto a turista, sinistro de qualquer natureza com o turista. Mas é fato que muitos brasileiros sofrem acidentes em outros países, nos Estados Unidos, na Austrália, na Tailândia, na Europa. O fato de nós termos recebido ali em Belém cerca de 60 mil pessoas e 2 pessoas caíram no bueiro, eu não vejo como um prejuízo muito grande a imagem da COP ou mesmo a cidade de Belém, que se preparou muito bem para esse evento. Qual será o ganho para o turismo da Amazônia com a COP30? Fenomenal, extraordinário. Esse talvez seja o maior legado da COP. A cidade ganhou várias obras de infraestrutura, áreas de convivência como a Nova Doca, a Nova Tamandaré, o Porto Futuro, o Museu das Amazônias, e, enfim, várias áreas de convivência, o próprio Parque da Cidade, um novo aeroporto duplicado, um novo porto que vai colocar a cidade de Belém na rota dos transatlânticos internacionais. Mas o principal legado é exatamente esse da imagem, da promoção da marca. Hoje, boa parte do mundo sabe que no Brasil tem uma cidade chamada Belém, que antes nem imaginava que existia. Essa marca Belém foi vista em todo o planeta, com imagens inclusive da cidade. E quem entende de marketing, de vendas, sabe que o primeiro passo para você vender um produto é você tornar essa marca conhecida, esse produto conhecido. E a gente conseguiu isso aí de graça, através da propaganda que foi feita em todo o planeta da cidade de Belém, como porta de entrada da floresta amazônica, a principal floresta tropical do planeta, o maior bioma do mundo, o que reúne o maior número de espécies animais e vegetais do mundo. E tem muita gente que quer fazer turismo de aventura, tem muita gente que quer fazer um turismo ecológico, um ecoturismo sustentável. O Brasil já vem crescendo nessa área. No ano passado, inclusive, a revista Forbes Mundial anunciou o Brasil como o principal destino de ecoturismo no mundo.
um grande magazine norte-americano também especializado em turismo de aventura, levou o Brasil ao principal destino de turismo de aventura do mundo. Então tem muita gente no planeta que quer fazer turismo, ecoturismo, que quer fazer turismo de aventura, que quer fazer turismo gastronômico. Então as pessoas hoje sabem que existe Belém, sabem que tem um rio, que do outro lado você está na floresta amazônica, sabe que tem várias experiências que podem ser vividas nesse ambiente e que também a cidade de Belém foi elevada fortemente também pela sua gastronomia. Todo mundo voltou falando de Belém, da hospitalidade do povo paraense e segundo, da gastronomia paraense. Quantos turistas estrangeiros haverá no Brasil neste ano? Bom, hoje mais cedo eu inaugurei ali na frente da Biblioteca Nacional, em Brasília, um turistômetro, né? Marcando a chegada de mais de 8 milhões de turistas estrangeiros no nosso país. E a nossa perspectiva, Paulo, é chegar até o final do ano com 10 milhões de turistas, ou pelo menos bem próximo dos 10 milhões de turistas. Uma marca, assim, inimaginável. Há 2 anos atrás, se eu falasse para você que nós íamos encerrar esse ano próximo de 10 milhões de turistas do mundo, você ia rir de mim. E poucas pessoas acreditariam. Mas é fato, é realidade. O Brasil hoje, além de ter virado destino preferido dos brasileiros, está também se transformando um grande destino dos estrangeiros. As pessoas estão com vontade de vir para cá, estão com vontade de conhecer o nosso país. Isso é crescente, ou seja, não tem mais volta. A gente nunca mais vai voltar a ter 5, 6 milhões de turistas estrangeiros, que era a média desses últimos 22 anos. Aqui é daqui para frente. Há 2 anos eram quantos, para mostrar, para falar da evolução? A gente tinha antes da pandemia 5 milhões e 800, passamos no primeiro ano pós-pandemia 3.500, fomos para 2023 para 5,9, 2024 batemos o recorde histórico, nem quando teve Copa, nem quando teve Olimpíadas, o Brasil teve o que teve em 2024 estrangeiro, foram 6.750.000. E um dado importante, o Rio Grande do Sul, que é um estado muito importante, por onde entram principalmente, principal porta de entrada do nosso maior turista, que é o argentino, ficou fora do ar. O Rio Grande do Sul, no ano passado, praticamente durante todo o ano, nós não tínhamos estrada, não tínhamos hotéis, não tínhamos o aeroporto. E mesmo com isso, causado por uma tragédia lamentável que ninguém desejou, mas mesmo com isso, nós chegamos a essa marca de 6.750, que foi superada, acho que no mês de julho ou de agosto desse ano. Meados do mês de setembro, nós chegamos a 7, chegamos agora a 8, e a nossa perspectiva é encerrar o ano em torno de 10 milhões de turistas estrangeiros. E vai continuar subindo nos próximos anos, na sua avaliação? Nós adotamos um caminho que não tem mais volta, né? O planejamento que foi feito lá em 2023, que foi escrito, inclusive, um compromisso feito pelo governo do presidente Lula, por esse ministro do Turismo, que chama Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Brasil. Ele tem metas para os próximos 5 anos, programas, ações e até mesmo tarefas que precisam ser realizadas pelos órgãos públicos, pelos atores da iniciativa privada, para que o nosso país chegue no patamar de turismo que a gente quer que chegue. O fato é, a gente antecipou bastante. Esse ano, o que a gente está conseguindo esse ano estava previsto para acontecer em 2027, 2028. E a gente está fazendo acontecer agora em 2025. Então nós entramos realmente numa subida, numa crescente sem volta no turismo. Nunca mais nós vamos ter 5, 6 milhões de turistas internacionais como a gente teve no passado. Nunca mais nós vamos ter 90 milhões de passagens aéreas voadas no Brasil como a gente tinha no passado. Daqui é um ato crescente, uma curva crescente, e a gente espera que nos próximos anos, talvez dentro de uma década, o Brasil tenha no turismo uma das, se não a principal, mas uma das suas principais matrizes econômicas. O que é preciso fazer para aumentar o acesso do Brasil, o acesso a turistas estrangeiros no Brasil, a quantidade de turistas estrangeiros no Brasil? Bom, a gente tem feito promover o nosso destino Brasil nos países mais próximos, encurtar a distância entre os países mais distantes, com mais frequência de voos, porque a Organização das Nações Unidas ela nos ensina, através de ciência e academia, que o turista médio ele faz turismo num raio de 500 quilômetros de onde ele reside. É claro que saem pessoas daqui para ir para o Japão, para a China, mas a média
é num raio de 500 quilômetros de onde eles... Por isso que o principal cliente do turismo brasileiro é o próprio brasileiro, porque o nosso país é um continente. Mas a gente está fazendo uma grande promoção do nosso destino nos países vizinhos aqui da América do Sul, até mesmo do Caribe, e também encurtando a distância com mais frequência de voos. A gente tem também melhorado a propaganda, a promoção do nosso país no mercado internacional. A gente conseguiu no ano passado, em setembro, ser o país homenageado na principal feira de turismo que acontece na América Latina, em Buenos Aires, chamada FIT Buenos Aires, a principal feira de turismo da América Latina. E isso nos deu a oportunidade de ir na cidade de Buenos Aires inteira, nos aeroportos, nas paradas de ônibus, nos ônibus, enfeitar a cidade com o Brasil. Com Cristo Redentor, com Lençóis Maranhenses, com Pelourinho, com as praias do nosso país, as chapadas, os principais eventos, Festival de Parintins, Carnaval do Rio de Janeiro. E esse ano, pela primeira vez na história, 45 anos de existência da Fitur, que é a principal feira de turismo do mundo, que abre as feiras mundiais em Madrid, em janeiro, nós conseguimos que o Brasil fosse o país homenageado e com isso fizemos isso em Madrid. Fomos para as praças, fizemos eventos, os ônibus, as paradas de ônibus, as placas com LED. Isso tem surtido um efeito muito grande. E claro também, superar, e a gente tem tido bastante êxito nisso, Paulo, superar aquela imagem que muitos veículos internacionais atribuíam ao nosso país como um país de absoluta falta de segurança, de absoluta falta de tranquilidade, o que não é verdade. O povo do Brasil tem um cotidiano alegre, tem um cotidiano feliz. Nós temos centenas, milhares de destinos turísticos no país, onde você conta com a mais segura sensação e você consegue descer no aeroporto com todo o conforto, se dirigir a uma pousada charme ou a um hotel de luxo ali na costa atlântica brasileira por todo o Nordeste, hotéis de vários níveis de 2, 3, 4, 5, 6 estrelas. E ali ter toda a segurança, do de 2 estrelas ao de 6. Você pode deixar seu celular com a sua carteira em cima da mesa, ir na praia tomar banho, deixar sua mochila aqui, ir no seu quarto, voltar, que a gente tem total segurança garantida. Infelizmente, alguns episódios que têm acontecido no Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, é utilizado por boa parte da imprensa internacional para passar uma imagem como se o Brasil fosse, de forma generalizada, tivesse essa realidade, o que de fato não é. E a gente está conseguindo superar isso. A situação do Rio de Janeiro prejudica a imagem do Brasil? A situação que aconteceu, você está falando desse último episódio? Desse e de outras coisas, como o senhor mencionou, de roubos mais prosaicos. Né? Episódios que acontecem no Rio de Janeiro, eles tomam proporções globais por parte da imprensa internacional, diferente de eventos que acontecem em outros países. Você tem grandes destinos turísticos no mundo, em Madrid, em Barcelona, na Espanha, em Paris, na França, e em outras cidades que eu poderia mencionar, em que você tem a incidência de violência muito grave. Você tem muitos assaltos, inclusive a mão armadas, com quebra de veículos. Na Holanda, em Amsterdã, há 1 ano ou 2 anos atrás, o goleiro do Paris Saint-Germain, que é o principal país da capital da França, teve sua casa invadida por assaltantes armados que o amarraram, sua esposa, e subtraíram todos os seus bens. Você não consegue transitar ali à margem da Torre Eiffel ou nos principais pontos turísticos de Barcelona sem correr o risco de ter sua carteira, sua bolsa roubada, e isso todo mundo fala, inclusive, olha, cuidado com os pickpockets. Então, é assim. Mas o que acontece no Rio de Janeiro toma proporções realmente globais. Não estou querendo aqui tapar o sol com a peneira. O governo do Brasil trabalha para superar de forma eficiente a violência. Nós adotamos a política de eliminação da desigualdade, de eliminação da extrema pobreza. Hoje o Brasil ostenta uma taxa de extrema pobreza de 3,5%, a menor da história. A gente trabalha com a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Hoje o Brasil possui o maior número da história de brasileiros trabalhando com carteira assinada. Hoje o Brasil possui o maior número da história de massa salarial sendo paga. São mais de 350 bilhões de reais sendo pago aos brasileiros. E também
combatendo emergencialmente aqueles riscos, aquela fragilidade mais urgente, né? Pessoas que estão hoje passando fome, pessoas que não têm onde morar, com programas como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família, como Vale Gás, que está saindo agora, uma assistência que vai sair para que as pessoas que não têm condições possam adquirir o gás. Então, a gente está trabalhando de forma preventiva na eliminação da extrema pobreza, na redução das distâncias entre as classes sociais e também de forma repressiva, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo os órgãos de segurança pública de forma repressiva, fazer o enfrentamento à criminalidade como ela precisa ser feita. A gente não está tentando tapar o sol com a peneira. Dificuldades históricas existem em alguns pontos do nosso país, e a cidade do Rio de Janeiro tem sido muito mencionada, mas quem vive na cidade do Rio de Janeiro sabe que no Rio de Janeiro nós temos também diversas áreas onde você tem muita segurança. Quem vive na cidade do Rio de Janeiro sabe que as pessoas não vivem com medo ali da forma como a imprensa internacional tenta propagar. Ministro, falando de política agora, o senhor estava defendendo as realizações do governo Lula. A sua participação no governo Lula levou o seu partido a analisar a sua expulsão. Há uma reunião marcada para amanhã, né, para terça-feira, não é isso? O que o senhor espera que aconteça? Eu espero que encontrem um bom senso, que entendam que o projeto para o país hoje, capitaneado pelo presidente Lula, é um projeto que busca o desenvolvimento da nação, é um projeto que busca o desenvolvimento, geração de emprego, produção de renda, é um projeto republicano, é um projeto progressista e dentre os projetos que têm sido apresentados é o melhor projeto para o país. E eu sei que dentro do União Brasil existem várias pessoas que pensam dessa forma também. Penso que a decisão tomada lá atrás de que os filiados no partido deveriam deixar o governo foi uma decisão assodada, foi uma decisão naquele momento sem ter sido muito bem amadurecida. Tenho certeza que a resolução que foi feita para que os filiados deixassem os cargos no governo, ela tinha só um CEP, isso era só um endereço, era só o endereço da minha casa, porque era direcionado somente a mim. E eu espero bom senso, eu espero que os meus correligionários possam ver o resultado que teve nessa COP, a participação que eu tive no processo de construção desse evento, o evento ter acontecido no estado meu de origem e tudo que a gente tem entregue, o recorde de turistas que a gente inaugurou hoje. Então, peço bom senso, eu não estou machucando ninguém, eu não estou ofendendo ninguém, estou defendendo o meu ponto de vista, que eu tenho certeza que é de algumas pessoas também dentro do partido. Então, eu espero que o partido faça o que entender ser o mais correto. Mas a sua expulsão vai ser evitada, o senhor acha, nessa terça-feira? Eu não posso te falar, porque vai depender dos membros. Amanhã deverá ter a reunião do Conselho de Ética para avaliar o que eu fiz de errado para o partido, para decidir sobre isso. Tem também um processo de intervenção no Diretório do Estado do Pará, que também não fez nada, foi um diretório eleito, e o Estatuto diz que se o presidente do diretório morrer, sair do partido, acontecer, o Estatuto diz que a sucessão se dá pelo vice-presidente assumindo, porque o diretório foi eleito. Não vejo razões para ter essa intervenção. Então, deverá ter essa reunião do Conselho de Ética para dar um parecer, e esse parecer depois ser levado à Executiva Nacional para que a Executiva Nacional decida. Isso vai demorar algum tempo, então, independentemente, enfim, se houver uma decisão contrária? Paulo, eu não sei, porque essa reunião do Conselho de Ética foi marcada, no meu entendimento, de uma forma muito rápida, inclusive fizeram no dia da abertura da COP. Eu não depois mudou, né? Não poderia participar, pedi que prorrogassem, prorrogaram para amanhã. Mas foi assim, um intervalo de menos de 30 dias, então eu não sei qual é o ânimo ou a pressa que eles têm de avançar com isso. Mas eu espero bom senso, espero inteligência, sabedoria. Uma agremiação partidária, ela precisa necessariamente respeitar os posicionamentos diversos que possam existir dentro do mesmo espectro político e também prezar pela democracia interna, prezar pelo respeito dos seus filiados. Eu acho que eu não cometi nenhum desrespeito a nenhum filiado, eu não infringi nenhuma regra do partido, nenhuma norma do partido.
E mesmo assim você tem ali um rol de penalidades previstas no estatuto. No estatuto tem advertência, suspensão, outras penalidades, e a mais gravosa de todas é a exclusão do quadro do partido. Então, nunca fiz nada antes, sinceramente, mas vamos continuar trabalhando, vou me defender com muita altivez, com o peito aberto de quem sabe que fez a coisa certa para o país, pela responsabilidade com a coisa pública, com a administração pública. Houve o anúncio da indicação pelo presidente Lula do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ser ministro do Supremo. O senhor acha que o senhor avalia que os senadores do seu partido vão votar favoravelmente a isso? Eu avalio a decisão do presidente, primeiro, como constitucional, legítima, e, sobretudo, na escolha específica do Jorge Messias, eu penso que foi uma escolha técnica também e muito coerente, que o ministro Jorge Messias é um exímio operador do direito, é um advogado-geral da União, é um advogado da União de carreira, possui uma longa experiência em processos no Supremo Tribunal Federal, é um técnico jurídico muito competente e vejo que ele poderá ser um grande defensor da Constituição brasileira no Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha opinião. O processo constitucional nos leva agora a um caminho no Senado, onde deve ter uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois ser levado ao plenário. Eu vejo que há um tempo aí que deve ser percorrido. O candidato, o ministro Messias, aí deverá buscar a todos os senadores, dialogar, explicar quais são os seus entendimentos sobre temas importantes que estão em debate na nossa sociedade atual. E vou torcer para que os senadores tenham esse mesmo entendimento que eu tenho, que a escolha do presidente Lula foi uma escolha acertada. Ministro, para finalizar, o senhor vai ser candidato em 2026? Bom, agora eu estou focado em encerrar os meus projetos no Ministério do Turismo. Penso que a gente ainda tem algumas tarefas a serem concluídas, mas eu tenho sido instado, Paulo, pelas pessoas no meu estado, a ser candidato no ano que vem ao Senado da República. E recebo com bons olhos, e se o povo do Pará continuar me apoiando como tem me apoiado agora nesse momento, eu devo seguir nessa pré-candidatura e no próximo ano buscar uma cadeira no Senado Federal, sim, pelo Pará. Ministro Celso Sabino, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês e agradeço pela sua audiência, você que está nos acompanhando aqui até esse momento. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de novembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.